E essa palestra, ela tem muito mais a ver comigo. Então, vocês podem ter certeza que tudo que eu for falar para vocês me toca mais, é o que eu preciso mais escutar. Mas espero, sim, que possa ajudar vocês, né? E o título dela é Deus, uma experiência de fé única e individual. Então, ela fala muito de mim. Como eu venho procurando Deus e como eu venho procurando Deus durante a minha história. Então, para mim falar aqui em público, eu fico nervosa. E com o tempo isso eu vou relaxando, vai passando. Mas falar para vocês me ajuda. É como se eu recebesse realmente um acolhimento da parte de vocês. E eu me emociono também. Então, se eu chorar aqui enquanto eu estiver falando, não se assustem, porque essa sou eu. Nós já estamos acostumados. Da casa. E por isso que eu falo que é uma experiência de fé única e individual, porque cada um tem seu encontro com Deus. Cada um vê Deus de um jeito, cada um tem a sua fé, cada um procura de sua forma, né? E eu fui buscar alguns conceitos de Deus no livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta, né, para os Espíritos. Logo no capítulo 1, ele fala de Deus e o infinito. E aí Kardec pergunta, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso os Espíritos respondem para ele, né? Inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. O que se deve entender, então, por infinito? O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, eles respondem. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. E aí eu fui buscar entender um pouco mais, quer dizer o seguinte, que Deus não é o infinito, pois seria definir uma coisa por outra que também não é conhecida. Então, nós temos uma ideia do que é infinito, que não tem começo nem fim. E dizer que Deus seria o infinito é um conceito que não cabe. Porque Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, ele é a primeira coisa que pode ter acontecido no mundo. Então, Deus não é o infinito e é um conceito que a gente não consegue explicar. A gente não tem uma habilidade, uma capacidade humana para explicar o que é Deus. E aí, mais para frente, ele fala o seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E aí os espíritos respondem: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Eu acho que para chegar mais perto dessa divindade, sentir isso, eu acho que quem sentiu foi o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra, que foi Jesus Cristo, né? Chegou a sentir um pouco do que é essa divindade de Deus. E Deus, nas suas obras, o que a gente vê aqui no Espiritismo, ele vai dizer, enquanto mais nós buscamos a evolução espiritual, a busca espiritual, e deixamos mais de lado a busca material, nós se aproximamos um pouco mais do que é a divindade, né? Frente, ele fala que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é todo-poderoso, é soberanamente justo e bom. E eu ainda
complementaria com mais, isso é meu, né? Que Deus é Pai de todos, é amor abundante, é patrimônio de todos, nos quer a experiência de filhos dele e irmãos em comum. É isso que Deus quer de nós, né? É autor de tudo que antecede a vida, que nos conhece individual e pessoalmente, cada um de nós. E aí eu vou compartilhar, como o título diz, uma experiência de fé única, individual. Eu vou compartilhar algo meu. Eu estava na faculdade, eu sou psicóloga, me formei em 2008. Então, quando eu estava cursando, eu não lembro o que aconteceu na minha vida, enfim, que eu não estava bem. Uma amiga minha chegou para mim e disse: Cá, eu leio o Salmo 139 na Bíblia. E de lá para cá, esse salmo, para mim, é uma oração. Quando eu leio esse salmo, no final, simplesmente eu só digo que assim seja, porque ele completa e diz tudo o que eu gostaria de falar para Deus, ou pedir para Deus, ou até mesmo agradecer a Deus. E ele complementa também o que eu estou falando sobre quem é Deus. Então, quero compartilhar isso com vocês. A presença de Deus. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu for para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, e eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasse com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti e contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como eu odeio os que te odeiam. Como desprezo os que são contra ti. Como eu os odeio com toda a minha força, eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu leio esse salmo, a ficha cai e aí eu penso, Deus é maravilhoso. A obra é perfeita. Se eu pegar
E lê de novo: se eu subir ao céu, tu lá estás, e se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Aqui no Espiritismo, nessa doutrina, que se explica lugares maravilhosos, que a gente não tem ideia, e no umbral, Deus está lá também. Deus vai resgatar todos. Ele não deixa nenhum dos seus irmãos. Se eu ler de novo, tu me viste antes de eu ter nascido. Toda a minha história, as minhas reencarnações, as minhas vidas passadas, nada é por acaso. Nós, do Espiritismo, acreditamos num Deus justo e misericordioso. Deus, como eu gostaria que tu acabasse com os maus. Eles falam mal de ti. Quantas e quantas vezes a minha frequência baixou? E o que eu atraí para mim, que eu não vi. Mas Deus me conhece. Deus não está fora. Deus está na gente, está dentro de nós. Está dentro de mim. Está dentro de você. E aí, não ficando só nisso, Deus manda o seu Filho, Cristo Consolador. Né? Jesus Cristo veio na missão à Terra para falar que Deus é o nosso caminho, né? É através de Jesus Cristo, Jesus falava que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Só chega ao Pai através de mim. Jesus Cristo, ele trouxe os mandamentos, né? Ele reforçou isso. E ele trouxe, mais para frente, Allan Kardec vai codificar a doutrina espírita, que é o Consolador, que se explica e se justifica muitas coisas, né? Que mostra a justiça entre os homens. E eu me encontrei na doutrina espírita justamente porque as pessoas falavam, porque Deus é misericordioso, mas peraí, né? Como? Eu trabalhei em A Paz, por exemplo, tinha crianças lá que nunca sentiram o gosto das coisas. Que a comida era através de sono no estômago. Viviam numa cama, vivem numa cama. Mas por que eu sou perfeita? Eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu como o que eu quero e outras não podem. Mas a doutrina espírita, ela vem explicar isso. Que há justiça em tudo. Deus é amor. E ele não faz ninguém sofrer. É a gente que acaba buscando o nosso sofrimento. Mas ele está sempre lá. Se Deus existisse uma forma de braços abertos dizendo, de amém. E aí eu vou ler um pouquinho sobre o Cristo Consolador no Evangelho, tá? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, desilusões, dores físicas, perdas dos entes queridos, encontram consolação na fé no futuro. Não é só essa vida. Não é só o que a gente vive. Na confiança na justiça divina que o Cristo veio ensinar aos homens. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Como, porém, poderá alguém sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo revela as causas do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra como um mundo em que o homem expia o seu passado.
Revela também o fim útil dos sofrimentos, como sendo as crises salutares que induzem a cura e como meio de depuração da alma que lhe assegura felicidade nas existências futuras. O homem compreende, então, que mereceu sofrer e aceita o sofrimento por justo. Ele sabe que esse sofrimento é uma alavanca para a sua evolução e o aceita sem queixar-se, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo dá ao homem uma fé inabalável sobre o futuro. A dúvida dolorosa não mais lhe assalta a alma, por permitir-lhe ver as coisas do alto. A importância das contrariedades terrestres se perde diante do vasto e esplendoroso horizonte que o homem passa a descortinar. A perspectiva da felicidade que o espera dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem de enfrentar e vencer todos os obstáculos que o desafiam. O Espiritismo, assim, realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. O conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra, recorda o homem dos verdadeiros princípios da lei de Deus, da consolação pela fé e pela esperança. Então Deus, através de Jesus Cristo, veio mostrar que a gente não pode se perder nos percalços da vida. Essa terra vai ter, essa vida que a gente tem, ou em outras, sempre vai ter algo. E eu, algo bem pessoal meu, de uns 2 anos para cá, eu venho buscando mais esse lado espiritual. Porque hoje eu posso falar que eu não sou uma pessoa extremamente ansiosa, como eu falava, mas eu posso dizer que eu sou muito ansiosa, extremamente já não é mais tanto. Porque eu sempre quis controlar as coisas. O ansioso tem essa tendência, né? Então, eu vou fazer algo porque se der errado, já está tudo aqui organizado. Para mim não sofrer com nada, né? E se der errado, e se não sei o que é isso. E isso, gente, é extremamente exaustivo. É muito cansativo a gente ficar tentando controlar tudo. Eu vou fazer isso porque aí aquela pessoa vai gostar. Eu vou fazer isso porque senão eu vou depois me machucar porque não sei o quê. Gente do céu. E esse ano eu entrei pensando assim, eu vou viver o aqui e agora. Mas para mim viver o aqui e agora, eu vou ter que entregar a minha vida a Deus. Eu vou ter que fazer o que me cabe, dentro do que é certo e do que é moral, porque Deus nos pede. Eu vou fazer meu trabalho da melhor forma possível, mas o amanhã eu não posso controlar mais. E eu não quero. E aí, a gente sempre vai ter problema. E eu comecei a aprender a me perguntar. Acontece algo, pergunta assim para mim, Cal, o que tu tem que aprender com isso que você não aprendeu ainda? O que precisa despertar que tu não entendeu? Porque Deus é amor. Ah, então quer dizer que no Espiritismo a gente tem que sofrer. Não. Deus ele só está justificando o seguinte: você vai ter problemas na vida, eu estou contigo, a vida não é só essa, a vida tem toda pela frente e outras e outras. Você pode aprender de uma forma mais leve. Jesus Cristo disse: vinde a mim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que que eu, ou por que que muitas pessoas, às vezes, teimam em procurar esse descanso? Por que que a gente teima tanto em entregar as coisas? A desapegar, né? Tinha esses dias uns memes aí, a desapega, desapega. Oh, é fácil, sei. Uma vez um pastor chegou para mim e perguntou. Eu gosto muito dos evangélicos, eu volto e meio eu vou lá porque
A forma como eles oram, assim, é para mim um calor, sabe? O espiritismo, ele me dá, ele me consola, mas os evangélicos, quando eles oram, eles me acalentam, eles me abraçam. E aí, numas idas, um pastor perguntou para mim, Cauana, você aceita Jesus? Nossa, né? Pergunta, como é que eu não aceito Jesus Cristo? Parece uma pergunta tão simples. Claro que eu aceito Jesus Cristo. Mas daí eu fui pensar bem lá no fundo o que é aceitar Jesus Cristo, gente. Olha o que esse ser sofreu aqui na Terra por pessoas como nós que ele não conhecia. Para dizer de uma força de Deus que a gente não entende. E que agora eu estou entendendo o que ele quis dizer para mim. Tu aceita Jesus Cristo na tua vida? Agora que eu estou tentando entender o que é aceitar Jesus Cristo. Às vezes eu olhar para o meu problema e dizer assim, nossa, mas eu tive um Jesus que passou pela terra, que foi crucificado por mim. E que confiava num Deus. Porque ele entendeu a missão dele, ele entregou a vida dele para Deus. Tu acha que esse Deus e esse Jesus Cristo vão te desamparar, Cauã? Mas tem coisas que é a Cauana que tem que passar. É a Cauana que tem que aprender. É assim que fortalece a minha fé. Sou um ser espiritual super evoluído, gente, para mim tá falando isso? Não. Não mesmo. Como eu falei no início. Fala muito mais para mim do que para vocês. Eu tinha que estar lendo isso daqui todo dia, às vezes. Porque a gente cai, normal. E a obra é perfeita, gente. A obra de Deus é perfeita. Não existe quem faz crochê aí, não existe um fiozinho que está desalinhado. Nada. E Deus é, é amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é isso que ele busca da gente. Se Deus é amor, o que que ele quer que a gente, o que que ele espera de nós para os outros? Amor. E como é que a gente faz isso? Caridade. A caridade é eu tirar grande dinheiro do meu bolso e doar. Pode ser, mas não é só isso. Cada um faça da sua forma, mas a caridade é mais difícil, às vezes, está dentro de casa. Está dentro de casa. 5 minutos dos 24 horas que a gente tem, dá um abraço no teu irmão, no teu pai, na tua mãe, dizer, tá tudo bem, eu tô aqui. E isso é difícil. E isso é caridade. Educar um filho é caridade. Então, nós temos possibilidade de fazer caridade e amar o próximo. Meu Deus, eu ia ficar aqui citando muitas coisas, muitas coisas. E às vezes por orgulho a gente não faz. Por falta de comunicação, às vezes, né, que cria picuinhas dentro de casa. Os relacionamentos hoje em dia não estão dando certo por falta de comunicação. Você vive 10 anos com uma pessoa, e lá, 10, 20 anos, você vai descobrir algumas coisas que a pessoa às vezes fazia para agradar o outro. E quer um conselho de psicóloga, experiência de ter quebrado muita cara, menos expectativas sobre os outros.
Isso também é caridade. O outro só te dá aquilo que ele pode, aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprende, o que é a história dele. Ah, mas ele tinha que saber. Não tinha que saber nada. Não tem bola de cristal, ué? Se você não falar, ele não vai saber. Às vezes a pessoa só dá aquilo que recebeu na vida. Só sabe dar o que recebeu. E isso é uma forma de caridade, só que às vezes a gente acha que é uma caridade, a gente tem que fazer obras muito grandes, tirar dinheiro do bolso e tudo mais. E, claro, precisa, né, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. É realmente um dinheiro que vai ajudar muitas pessoas. Ir lá fazer, né, a limpeza, enfim, doar coisas. Mas às vezes só em pensar, pô, peraí, mas essa expectativa não é minha, não é algo que eu gostaria que fosse. E aí você coloca em cima de uma pessoa que ela nem sabe aquilo que você quer. Então é olhar para o outro com mais amor, porque Deus olha para a gente assim. Deus nos perdoa e nos quer ver bem quantas vezes a gente cair e a gente vai levantar. Só que a escolha de cair e levantar 10, 20 vezes é nossa, não é dele. Mas ele tá lá, tá lá. Haroldo Dutra Dias, ele fala assim, que se Deus pudesse falar algo pra gente, ele falaria assim, vou te colocar numa jornada espiritualmente bem longa para te ajudar a desabrochar. E desabrochar, ele quer dizer que a gente é imagem e semelhança de Deus. Esse desabrochar é esse caminho, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos prosperidade, nós somos amor, nós somos cura, nós somos tudo de bom que possa existir no mundo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas a gente não sabe usar isso ainda. Jesus disse, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês também poderão fazer. Exatamente. Jesus Cristo curava com as mãos. Claro que ele tinha o entendimento desse poder, eu nem sei se eu posso falar isso. Conhecimento, né? Dessa energia que ele tinha essa ideia. Que a gente não desenvolveu ainda. Nós somos aqui no hospitalzinho, nós somos amparados espiritualmente para isso, nós doamos a nossa energia, né? Porém, Jesus Cristo fazia onde ele tocava. Então, a cura está em nós. E está muito relacionada ao que a gente pensa, né? A psicologia é muito claro. Tudo que você pensa, você sente. Penso coisas boas, emoções boas virão. Ao contrário, acontece. Mas para desabrochar, para isso precisamos nos permitir que Deus faça a obra. Se Deus criou 100 bilhões de estrelas de sol na galáxia, o que é nós, uma sementinha aqui para ele querer fazer algo? Querer não, né? Quem quer é a gente, para ele poder fazer algo. Porque ele nos dá o livre-arbítrio também, de escolhas, de busca. Então, pessoal, minha palestra foi curta, mas era o que eu tinha de conhecimento para falar de Deus e o que eu sinto. Eu posso passar para você sobre o que eu sinto nele na minha vida. Outra coisa que me ajuda muito, que eu acabei não falando, é tudo passa. O dia de amanhã, ele sempre vem. A noite sempre vem, o sol sempre vem, a chuva sempre vem. Tudo passa.
E, como eu tinha falado, né, era a pergunta, assim, o que que eu tenho que aprender com isso? Porque assim como o outro dia nasce, o problema também vai passar. E às vezes é muito o que a gente cria, né, de problema. Chamada tempestade em copo d'água. Não sei se isso acontece com você, mas tem momentos da minha vida. Agora eu já aprendi a lidar com isso. Eu já entendo que possa ser algo espiritual, eu já consigo encaminhar aqui para casa. Ó, Deus, o que não é meu, vai lá na Casa Espírita, Amor e Caridade, que lá tem atendimento. Mas eu tinha algumas crises de choro que eu não entendia. Tava tudo bem. E eu começava a chorar. Mas peraí, tá tudo certo. Tem tudo, graças a Deus eu tenho tudo, né? Que tô chorando por quê? Eu me cobrava muito, né? Me cobrava uma perfeição de que eu não posso chorar. E aí eu comecei a entender que tá tudo bem às vezes eu não ficar bem. Tá tudo bem, às vezes a gente não entendeu por que que a gente não tá bem. E aí fechar os olhos, Deus, não sei o que que é, mas tu sabe. E aí o dia de amanhã chega, e aí você nem lembra que ontem você chorou. Então eu espero que a forma como eu estou buscando a Deus está fazendo sentido para mim, espero que faça sentido para vocês, que o que eu falei possa ter ajudado um pouquinho. Para finalizar, eu imprimi uma oração de Chico. Eu vou dar uma para cada um, vocês podem levar para casa. Eu gosto muito dessa oração também. Então, como oração final também. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja que for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje e agora e sempre. Que assim seja.